Começando uma nova série, 12 lições sobre Miriam. Quem foi Miriam? Miriam é a irmã mais velha de Moisés. Joquebede, ela vai ter o filho com o sobrinho dela, Arão. Você vai encontrar lá em Êxodo, capítulo 1, capítulo 2. E vai ter 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. E nossa lição será sobre Miriam. A primeira lição é: você sabia que o exemplo arrasta muito mais pessoas para segui-lo do que somente palavras? Bom, nós sabemos que foi Moisés que escreveu o livro do Gênesis, por, acreditamos nós, inspiração divina. Agora, olha só que curioso, Joquebede, ela vai fazer ali um cesto, ela vai betumar aquele cesto para proteger o menino. Bom, eu não sei se você já acompanhou, mas nós já fizemos, tem no nosso canal aqui, nessa plataforma, na plataforma vizinha e também no YouTube, das 12 lições de Joquebede. Joquebede, ela vai fazer um cesto. Agora, será que ela já tinha ouvido falar de alguma história de um homem que não fez um cesto? Ele fez uma grande arca para proteger ali a família dele? Será que Joquebede não se inspirou nessa situação e fez ali, betumou o cesto porque ela lembrou de uma arca que ela ouviu? Então, se essa arca protegeu aquele homem e os filhos, vai proteger o meu filho Moisés. E Miriam vai seguir esse exemplo de cuidado, de proteção para com Moisés. Nós vamos ver isso também no vídeo seguinte. Então, preste bem atenção. Falar, até papagaio fala. Mas e exemplo? Será que você tem dado exemplo? Será que as pessoas à sua volta têm seguido o exemplo? Fato é que Miriam vai seguir o exemplo da mãe, o exemplo de cuidado, o exemplo de proteção. E tudo indica que Joquebede também seguiu o exemplo de um homem que fez uma grande arca para guardar ele e a família. Mistérios que só Deus sabe nos explicar. Lição número 2 sobre Miriam. Vigilância também faz parte do propósito. O Joquebede vai colocar o cestinho ali betumado dentro do rio Nilo e a Miriam, ela vai observar aonde vai dar esse cesto, ela vai vigiar. E se você for olhar as palavras de Jesus, há uma ordem aí: vigiai e orai. E não o contrário, não é orar e vigiar, é vigiai e orai. Você tem vigiado as promessas que o Senhor tem entregado para você? Ou você simplesmente se acomoda em berço esplêndido e não faz a sua parte? Vamos lá. Se o Senhor te prometeu um emprego maravilhoso, que é o emprego dos seus sonhos, onde você vai ter os benefícios que você espera, mas se você acorda meio-dia, provavelmente você não vai conseguir o emprego dos seus sonhos. Cadê a parte da vigilância? Se o Senhor prometeu, vou ter a tua casa toda aos pés do Senhor, a tua casa ali em obediência ao Senhor, a tua casa servindo ao Senhor, mas você não jejua pelo seu marido, você não ora e jejua pelos seus filhos, você não fica atenta com quem seus filhos têm andado, quem são os amigos, vai ficar difícil essa casa toda servir ao Senhor, né? Vigilância, ela precisa fazer parte do processo. E Miriam é aquela que vai observar, é aquela que vai vigiar. Agora eu entrego até uma lição bônus aqui. Deus usa as crianças também. Você sabia que quando Ele quer, Ele usa uma criança? Aliás, o Senhor, Ele pode usar quem Ele quiser. Mas eu estou falando usar a criança, o Senhor usar. Não a criança usar a si mesma, se propagar nas redes sociais como o profeta, sair cobrando para entregar profetada e qualquer coisa que você falar contra, ver que a pessoa está claramente contra as escrituras, você vai ouvir: não, mas Deus usou o rei Davi quando ele ainda era menino. Perceba, quando o Senhor usa, é do jeito dele, da maneira dele, e a pessoa não precisa bater no peito falando: eu sou o profeta. Bom, fica com essas 2 lições para você. A vigilância faz parte do propósito. Se você recebeu promessa, você tem que vigiar em cima dela. Você tem que regar essa promessa em vigilância e oração. Essas 2 coisas precisam andar juntas. E a segunda, o Senhor também usa crianças. Ele também usa quem Ele quiser. Ele usou Davi quando era jovenzinho. Ele usou Miriam aí nesse processo com o irmão dela. Ele vai falar para Jeremias: Jeremias, não diga que você não passa de uma criança, porque as minhas palavras eu coloco na sua boca e você falará tudo que eu te entregar. Lição número 3 sobre Miriam.
Será que a sua conduta, as suas vestes, o seu modo de se portar revela a quem você serve? Bom, no versículo 6 do capítulo 2 de Êxodo, vai dizer assim que a filha de Faraó, ela vai tirar o menino ali do cesto, né? Provavelmente ela estava ali no palácio, curtindo uma praia com as servas dela, quando vai parar ali o cesto de Moisés, com Moisés dentro. Ela vai tirar o menino e vai dizer assim que vendo que o menino estava chorando, que vendo que era o menino dos hebreus. O que fez ela bater o olho e falar, esse menino é menino dos hebreus? Bem, provavelmente Moisés poderia estar ali enrolado ali, né, guardado naquele pano, naquele tecido que era típico dos hebreus. E isso, ela bateu o olho e falou, eu conheço essa veste, eu conheço esse manto aqui, esse manto não é coisa de egípcio não. Aliás, até aquele filme mais antigo da década de 40, Os 10 Mandamentos, ele coloca exatamente essa passagem que ela vai tirar ali do cesto e ela olha o tecido e fala, é um menino dos hebreus. Bom, fato, você vai ouvir em vários lugares e eu concordo, eu não discordo, que vestes não leva ninguém para o céu. Ok, mas a maneira como você se porta, a maneira como você se veste vai revelar a quem você serve, sim ou não? Será que as pessoas olham para você e falam, essa pessoa, essa mulher é cristã, olha a modéstia dela. Esse homem, olha como ele se comporta, esse homem provavelmente ele é protestante, ele é cristão, ele é crente. Será que a sua conduta faz as pessoas automaticamente falarem que você é cristão? Olha, eu já vi, e eu sei que tem várias pessoas que ficam até meio chocadas, porque nas redes sociais nós acabamos notando muito isso, em vídeos e coisa e tal, de mulheres bonitas, né, crentes, de repente tá numa igreja que tem usos e costumes, ou seja, tem cabelão igual o meu, usa saia, mas é aquele vestido a vácuo, é aquele vestido costurado no corpo, às vezes é um vestido longo, mas é um vestido transparente, ou até que marca ali a roupa íntima. O homem só usa camisa social e terno, mas o homem tem braço grande, né, treina pesado, e a camisa social tá rasgando no braço, ele não é capaz nem de comprar uma camisa de um número maior. Espírito de sensualidade. Bom, eu acho que a pergunta que nós temos que fazer antes de sair de casa é pro Espírito Santo. Espírito Santo, você sairia comigo? Eu vestida desse jeito? Eu vestido desse jeito? Eu agrado ao Senhor vestido desse jeito? E veja, eu não tô falando apenas da modéstia no exterior, porque o Senhor, ele também olha o coração. De nada adianta você se vestir casto com modéstia do lado de fora, mas o coração tá podre. O coração odeia os irmãos, fala mal de todo mundo, não gosta de quem convive, se não é da mesma igreja, já coloca a pessoa fora ali dos caminhos dela. O Senhor está olhando para nós, por dentro e por fora. Lição número 4 sobre Miriam, coragem para agir no momento certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pede para o Senhor abrir as portas para você, ou alguma porta específica, qual é a tua reação? O Senhor abre a porta e você entra por ela, ou você fica ali na porta, não sei se eu entro, não sei se eu não entro? Bem, o fato é que o Senhor vai abrir a porta para Miriam. De que maneira? A filha de Faraó vai encontrar Moisés ali no cesto e Miriam, que está observando de longe. Eu falei há 2 vídeos atrás, né? Ela estava vigiando para onde ia parar ali aquele cesto. Ela automaticamente vai falar ali para a mulher, para a filha de Faraó. A senhora quer que eu vou buscar uma ama das hebreias para amamentar o bebezinho? Ela teve coragem para falar com a filha de Faraó. Veja, o povo egípcio era inimigo dos hebreus, oprimia os hebreus. Ainda assim, ela teve coragem para falar. Isso me lembra também de um homem chamado Neemias. Você vai ver lá no capítulo 2 do livro de Neemias, que ele é copeiro do rei, ele está servindo vinho para o rei, e o rei Artaxerxes vai ver que ele não tá com a cara muito boa. Sabe, Neemias tá com aquela cara de poucos amigos, e o rei vai falar para ele, que bicho que te mordeu, o que aconteceu? E aí ele conta rapidamente, olha, como poderia eu estar feliz, sendo que está assim, 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 a cidade dos meus pais. E o rei vai falar para ele, o que você quer que eu te faça? A Bíblia fala que rapidamente Neemias diz assim, e orei ao Deus do céu. Aí ele vai responder ali pro rei. Veja, ele agiu muito rápido. Só que presta atenção.
Deus não é um amuleto que você invoca o nome dele só a hora que você precisa. Neemias, ele tinha vida de oração. Então, quando ele fala ali muito rapidamente, orei ao Deus do céu, o que eu respondo agora? E ele agiu rápido, é porque ele já tinha intimidade e comunhão com Deus, amém? Deus não é um amuleto para você usar só a hora que dá uma dor de barriga, você invoca o nome dele. E Neemias vai ter coragem também ali para falar para o rei. Isso também me lembra Esther. Esther vai jejuar 3 dias ali com os servos dela para comparecer na presença de Assuero. Será que quando a porta que você pediu para o Senhor, ela se abre, você tem coragem para passar por ela? Você tem coragem para enfrentar aquilo que você precisa falar, aquilo que você precisa agir? Ou você fica naquela... nem vai, nem fica. Ou você fica parecendo a órfã, que vai até a metade do caminho com Noemi, aí ela dá um beijo no Noemi, ela chora com a sogra, mas ó, ela volta para as antigas práticas, ela volta para a antiga vida. Quem é você quando a porta se abre? Lição número 5 é sobre Miriam. Deus honra atitudes simples. Bem, se você for olhar para a menina Miriam, ela tem atitude simples. Ela vai ajudar a mãe dela ali no escape para Moisés. Ela vai observar o cesto ali no Rio Nilo. Ela vai perguntar ali para a filha de Faraó: olha, a senhora quer que eu ache uma mulher ali das hebreias para amamentar o menino? Ela, quando o cesto está no rio, ela de longe, ela observa. Então você vai ver que são atitudes simples. Ela tem atitudes simples. Ela não tem atitudes assim grandiosas, né? Que nem, por exemplo, Sara, que vai dar luz, já bem idosa, vai dar luz a Abraão. Ela não vai ter uma atitude igual a rainha de Sabá, por exemplo, que vai com uma comitiva gigantesca, cheia de presentes, para conhecer cara a cara ali a sabedoria de Salomão. Ela não vai ter uma atitude igual da profetisa Hulda, que vai ali ler, né, o pergaminho que é encontrado dentro das paredes do templo e ela vai interpretar. Não! A menina Miriam, ela tem uma atitude simples. Só que Deus vai honrar essa atitude dela. Você sabia que o Senhor pode honrar a tua casa através de atitudes simples? Atitudes de fé simples. De repente você é cristão, mas ninguém na tua casa é. Mas a sua atitude ali de orar pela tua família, buscar uma palavra para a tua família, ali no teu ambiente, ali no teu quarto, colocar um louvor, entregar uma palavra de repente para uma vizinha. Você tem uma vizinha que está atribulada, então você vai lá e entrega uma palavra para ela. Atitudes de fé, de repente, agora, imediatamente, não produzem nada. É como se você dissesse: poxa, mas não está nem fazendo diferença minhas atitudes, mas lá na frente vai fazer. E essa menina Miriam, ela sabe que havia uma promessa sobre o povo dela. E nós vamos ver isso nos vídeos seguintes, a comemoração do Senhor contemplando as promessas lá na frente, quando ela já está idosa. Mas ela toma atitudes para que a casa dela seja abençoada quando ela era criança, quando ela era pequena. Olha, eu já ouvi falar de pessoas que se achegaram ao Senhor. Eu tive um pastor e uma pastora que eles foram alcançados por Jesus através dos filhos que eram crianças, iam para a escola dominical sozinhos, porque os pais não eram crentes, e esses filhos crianças foram falando de Jesus para o pai e para a mãe. Esse pai e mãe hoje são pastores. Crie as suas atitudes simples de fé. E você vai ver como Deus vai honrar e vai fazer uma grande diferença na tua casa, sobre a tua família e sobre a tua vida. 6ª lição sobre Miriam. Celebre as coisas que Deus faz. Bem, quanto tempo essa mulher ficou esperando ali a libertação da escravidão? Provavelmente a mãe dela, desde quando ela era pequena, falava: olha, Deus vai preparar um libertador. Deus vai preparar um libertador. E passa essa menina 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e nada acontece. Até que vem o de repente de Deus. Veio de repente de Deus, Moisés retira, né, a mão forte do Senhor através da vida de Moisés, vai retirar este povo do Egito. Bem, você sabe, você conhece a história, eles vão ficar ali de frente com o Mar Vermelho, e aí eles vão ficar aflitos, porque atrás deles está vindo Faraó com os seus cavaleiros. E Moisés, ele toca ali com o cajado na água e o mar se rompe, né? O Mar Vermelho, ele abre no meio, eles passam em terra seca, depois esse mar
cobre os cavaleiros de Faraó, os egípcios, e eles morrem ali submersos nas águas. E agora a Miriam atravessou. Eu não sei quanto tempo aquele pandeiro dela, aquele tamborim dela ficou guardado, esperando o dia de que ela ia celebrar as coisas que Deus faz. Mas Deus fez. Só que a mulher que vai pegar o tamborim, que vai pegar o pandeiro e vai sair dançando, cantando e celebrando o que Deus fez, não é a menina Miriam. Não é uma mulher ali na faixa dos seus 40, 50 anos, não. É uma mulher de 90 anos, é uma idosa. E as outras mulheres vão seguir o exemplo dela e ela vai sair cantando e celebrando o que Deus fez. Demorou, mas Deus fez, porque Ele faz no tempo dele e não no nosso. Isso me faz lembrar da profetisa Ana, que está lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 2, que vai falar que ela era uma viúva de 84 anos. E ela estava ali, continuamente ali na porta do templo, fazendo orações, fazendo jejuns contínuos. A vida espiritual dela estava ali mais ativa do que nunca. E ela vai contemplar o menino Jesus, né? Então, agora ela poderia partir porque os olhos dela contemplaram a salvação. Eu quero, com base nessa lição de hoje, declarar de uma maneira profética sobre a tua vida. Eu não sei há quanto tempo que o teu pandeiro, que o teu tamborim está guardado, esperando uma celebração do Senhor. Mas vai chegar o tempo que você vai tirar ele ali do armário. Vai chegar o tempo que você vai cantar, vai louvar a Deus pelas grandes coisas que Ele fez. Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida. Mas já vai treinando. Comece celebrando os pequenos feitos. Deus se agrada de quando nós somos fiéis no pouco. Então celebre o pouco também. Lição número 7 sobre Miriam. Os seus dons podem influenciar pessoas. Eu falei no vídeo anterior que Miriam vai sair tocando o tamborim ou pandeiro, depende da sua tradução. Depois que eles atravessam o Mar Vermelho, ela vai cantar ali, celebrar. É uma senhorinha celebrando. E a Bíblia vai falar que as mulheres seguiam ela. Mas será que isso foi do nada? Vem conjecturar aqui comigo. Será que Miriam não deu aula para aquelas mulheres ali? Olha, vamos aprender a tocar pandeiro e tamborim, porque vai chegar o tempo que nós vamos verdadeiramente tocá-los para celebrar a libertação do Senhor sobre nós da escravidão. Bem, ela influencia de maneira positiva aquelas mulheres. E só uma notinha de rodapé aqui, que a liderança ela não tem idade, amém? Liderança não tem idade. Quando Deus dá o dom de liderança para alguém, essa pessoa pode estar ali com 80, 90 anos e ainda liderando debaixo da unção do Espírito Santo. Fato é que Miriam vai influenciar de maneira positiva aquelas mulheres e aquelas mulheres vão seguir ela. Mas a triste notícia é que existem pessoas que influenciam outras. Essa pessoa também tem o dom ali da oratória, mas influenciam de maneira negativa. E eu quero te dar como exemplo, depois você abre a sua Bíblia em 2º livro de Samuel, capítulo 20. Vai falar de um homem chamado Seba, da tribo de Benjamim. Logo após que o rei Davi ele vai sofrer ali a rebeldia do filho dele, Absalão, esse Seba, benjamita, ele vai influenciar aqueles homens a se apartarem do rei Davi, a abandonarem o rei Davi. E isso vai acontecer, muitas pessoas vão segui-lo. Nos nossos tempos existem, aliás, hoje o nome influencer virou profissão, não é isso? Existem influencers do mal, sim. Talvez você fale para mim, mas eu não acompanho rede social, eu não assisto nada. Mas será que seus filhos não estão assistindo? Porque veja, algumas pessoas vão influenciar de uma maneira tão negativa que o comportamento dos seus vão mudar dentro de casa. Vão mudar nos lugares que eles estiverem. Você precisa observar o comportamento da sua família, do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa. Será que estão sendo influenciados pelo mal? Bom, tem mulheres que são influenciadas por amigas que falam assim para ela, olha, larga esse marido, vai viver a sua vida, vai ser empoderada. E essas mulheres seguem esses exemplos. Cuidado, o que você tem feito com o seu dom, de que maneira que o dom que Deus te deu influencia as pessoas. Bom, mas influencie, tá bom? Não fique guardando o teu dom só para você. O que Deus te deu é para abençoar as pessoas à sua volta. Não é seu, o dom é do Senhor. Influencie de maneira correta para que o reino avance. 8ª lição sobre Miriam. Cuidado com a inveja disfarçada de zelo pelas coisas de Deus.
O capítulo 12 de Números, ele vai iniciar falando que Miriam junto com Arão começam a falar mal, a comentar da mulher cuxita que Moisés a tomara. Agora vamos pensar um pouquinho aqui. Bom, você sabe que Moisés foi casado com uma mulher chamada Zípora. Zípora era filha de Jetro e Jetro era sacerdote de Midian. E a região de Midian, e Midian é um dos descendentes, é um dos filhos de Abraão com Quetura, vai falar assim que Midian fica na região ali da Península Arábica, ali para os lados ali da Jordânia. Então, Zípora era dali, ok? Ela era de uma etnia diferente, com toda certeza, mas ela era dali. Só que eles estão falando da mulher cuxita. Então, existem grandes indícios de que essa mulher cuxita não seja Zípora. Nós não sabemos se Zípora estava viva ainda ou não. Mas, quando se fala de mulher cuxita, está falando que é uma mulher da região de Cuxi. E onde fica Cuxi? Cuxi fica na Núbia, que é o sul do Egito, que é hoje o Sudão, o atual Sudão. Então, possivelmente não eram as mesmas mulheres. O fato é que Miriam, ela vai começar a falar mal da mulher cuxita, zelando pelas coisas de Deus. Não porque essa mulher cuxita que ele tomou, ele é o líder, enfim. Sabe aquela pessoa que ela inveja você, mas ela tenta dar aquela disfarçada? Não, é que eu estou preocupada, né, com o andar das coisas na igreja, porque, olha, a maneira como você canta, eu acho que não tá legal, sabe? A maneira como você adora, olha, você mexe muito as mãos quando você adora, você precisa ser uma pessoa mais discreta quando você adora. Eu já ouvi isso, sabia? Eu já ouvi que durante a minha adoração com o Senhor na igreja, que eu dançava e que era uma dancinha ridícula. Eu já ouvi isso. Bem, o fato é que as pessoas, elas sentem inveja, mas elas vão disfarçar de zelo. Só que quando você vai olhar mais a fundo, e nós vamos falar isso no vídeo seguinte também, tá bom? Exatamente em cima dessa passagem. Eles começam, a Miriam e Arão começam falando mal da mulher cuxita, mas na verdade eles estão abrindo uma porta, uma brecha para questionar a autoridade que Deus deu para Moisés. E a Bíblia fala que Deus escuta isso. Vai ter pelo menos uns 2 vídeos falando dessa passagem. Cuidado com as pessoas que invejam o teu chamado e elas querem dar pitaco falando que elas estão preocupadas com o teu bem-estar, para que você cumpra corretamente o mandado do Senhor, mas na verdade elas têm inveja. Elas têm inveja de como você fala, elas têm inveja de como você adora, elas têm inveja de como você ora. Você já viu gente que tem inveja de como você ora? Nossa, mas você ora bem, né? Você fala tantas palavras. Cuidado com as pessoas que te cercam. Se questione se não está na hora de você trocar as mesas, trocar as pessoas que se assentam à mesa com você. 9ª lição sobre Miriam. Deus pune os orgulhosos. Bem, nós falamos no capítulo 12 no vídeo anterior e vamos falar nesse também. Miriam vai começar a falar ali da mulher cuxita de Moisés. E aí ela completa: Deus só fala com Moisés? Ei, Arão, Deus também fala conosco, ó. Eu sou profetisa. Sabe aquela mulher orgulhosa, aquele homem orgulhoso? Não, Deus usa mim, porque quando eu prego, pessoas são curadas instantaneamente. Quando eu canto, as pessoas são libertas ali de demônios na hora. Sabe o orgulho espiritual? Sabe? Bem, eu estava pensando esses dias, na verdade eu estava falando com o Senhor sobre um jovem da minha igreja. Pensa só, um moço, um menino, um diácono de 21 anos. Ele tem 2 anos de conversão e tem um domínio das escrituras que você fica impressionado. Ele, sabe, ele manja ali como mestre, é só um garoto, tem 21 anos, prega em vários lugares e Deus usa ele poderosamente. Você acha que não se levantou já Miriam nos caminhos dele, falando, ué, esse menino chegou ontem e já quer sentar na janelinha? Quem ele pensa que é? Ah, ele nem sonhava em nascer, eu já era profeta. Ele nem imaginava que ia nascer e eu já era pastor. Não, porque quem é ele? Eu manjo da Bíblia. Estão entendendo? E Deus, ele pune os orgulhosos. Como eu falei nos vídeos anteriores, eu falei sobre o teu dom influenciar pessoas, né? O dom não é teu. Deus levanta quem ele quiser. Assim como foi com esse jovem da minha igreja, assim como foi com o rei Davi. Veja, você acha que não tinha homens? Os próprios irmãos ali do rei Davi. Esse menino é presunçoso, esse menino é orgulhoso. Quem é que conhece o teu coração? Quem é que sabe o que passa no teu íntimo? Quem é que pode falar do teu relacionamento com o Senhor?
Deus pune os orgulhosos, os soberbos, os arrogantes. Se Deus derramou um dom sobre você, seja grato por esse dom e exerça o chamado que Ele tem para com a sua vida. E não fique dando carteirada em cima dos outros, não, porque Deus fala comigo. Eu não acho que Ele fala com você. Eu ouvi isso recentemente. O meu esposo e eu recebemos uma direção do Senhor e nós ouvimos, não foi Deus quem falou com vocês. Quem é o homem para falar isso sobre nós, sobre você? Quem é o homem para julgar o relacionamento que você tem com Deus? Não seja orgulhoso em nada, apenas teme ao Senhor. Ele usa cada um da maneira que Ele quiser, para o propósito que Ele quiser. O propósito com todas as pessoas não são o mesmo. O que Ele tem com você, Ele não tem com outra pessoa. O que Deus tinha com Miriam, Ele não tinha com Arão e Ele não tinha com Moisés. Tá entendendo? Somos peças do corpo de Cristo. E o Senhor vai nos encaixando aonde Ele quiser. Portanto, toma cuidado para o seu coração não ser orgulhoso por causa dos seus dons e por causa do seu chamado. Lição número 10 sobre Miriam. Palavras têm consequências. Bem, eu falei nos vídeos anteriores sobre a sedição de Miriam e de Arão. Eles vão cochichar ali, vão começar aquela conversinha fiada, falando da mulher cuxita a que Moisés a tomara. Só que veja, a palavra fala que quem estava escutando a conversinha deles, quem estava escutando a sedição deles, era o próprio Deus. Você sabia que o Senhor, Ele escuta conversas ao teu respeito que você nem imagina que estão acontecendo? Sabe aquelas conversinhas de bastidores? Sabe aqueles irmãos, entre grandes aspas, que está falando de você e você nem imagina o que está sendo dito? Na tua frente são irmãos, na tua frente são seus amigos, mas por trás, ó, tá descendo a lenha em você. Bem, Deus escuta isso. Só que eu quero te dizer exatamente essa lição, que toda palavra tem consequência. E as palavras de Miriam trouxeram consequências sobre ela. Veja, ela não estava conversando sozinha. A sedição era Miriam e Arão contra Moisés. Só que as consequências não vêm sobre Arão, vêm sobre Miriam. Por que vem sobre Miriam? Entenda que a mulher, ela tem uma representatividade nas escrituras, que é a igreja de Cristo. Toda vez que você vai ver a Bíblia falando de uma mulher, ela faz analogia à igreja de Cristo. Vou te dar um exemplo. Ana, que vai gerar Samuel, ela é a figura da igreja que chora, que se quebranta aos pés do Senhor. Débora, ela é a figura da igreja que vai trazer a nação toda ali para batalhar as pelejas ali pelo reino de Deus. Então a mulher, ela tem essa representatividade. Miriam fica leprosa. Seria uma imagem da igreja do Senhor Jesus leprosa? Eu sei que é muito forte de falar isso, mas quando nós vamos olhar o significado, né, as características da lepra, você vai ver que a lepra, você perde a sensibilidade tátil, você perde a sensibilidade de temperatura. Talvez seja aquela igreja que já deixou o mundo entrar, que deixou o pecado entrar, que não se importa com mais nada. Talvez o significado da lepra ali na igreja do Senhor Jesus vai dizer que a lepra, ela tem uma característica de secar mucosas. Então você vai perdendo a lubrificação dos olhos, você vai perdendo a lubrificação. Quando eu penso em lubrificação, eu penso em água. Quando eu penso em água, eu penso na palavra de Deus. É uma igreja que não medita mais nas escrituras. É uma igreja invejosa, é uma igreja que fofoca, é uma igreja que faz sedição. Agora, qual é o principal a se observar? Essa igreja que fica leprosa, Deus a rejeita. Existe cura para a lepra? Sim, existe cura. E qual é a cura nessa passagem? É a intercessão de Moisés. Moisés vai interceder ao Senhor para que o Senhor entre ali naquela situação e anule a lepra sobre Miriam. Talvez o que nós precisamos fazer hoje é se quebrantar aos pés do Senhor, clamar para que Deus venha curar a igreja dele de toda a lepra espiritual. Você tem agido com Moisés? Será que não está na hora de você interceder por aqueles que fazem sedição dentro da casa do Senhor? Para que o Senhor venha e nos cure e nos restaure de toda a lepra espiritual. Lição número 11 sobre Miriam. Na verdade, 2 lições em uma só. Intercessão restaura e Deus restaura. Bem, você já sabe o que aconteceu com Miriam, a sedição de Miriam e Arão, que vão falar contra Moisés. Agora veja,
vem julgamento de Deus. Eu falei isso no vídeo anterior sobre a Miriam. Miriam, ela é uma simbologia da igreja do Senhor Jesus. Então vem lepra sobre Miriam. E aí, quem é que vai ter que interceder por ela para que essa lepra cesse, para que ela seja restaurada? Moisés. E quem é Moisés? É o irmão caçula, é o alvo de quem eles falaram mal, ela e Arão. Pois bem, Moisés vai ter que interceder por ela. Só uma notinha de rodapé aqui. Você está preparado para interceder, clamar por misericórdia a Deus sobre alguém que falou mal de você? Sobre alguém que julgou a sua vida, julgou o seu ministério? Você está preparado para interceder por essa pessoa? Bom, enfim, o fato é que Moisés vai interceder por ela. A primeira lição, dentro dessa que eu falei que são duas, né? Veja, Moisés vai interceder pela irmã. Você sabia que a sua intercessão salva vidas? Você sabia que a tua intercessão restaura pessoas? Você pode olhar comigo depois lá em Gênesis capítulo 18, Abraão, ele vai interceder por Ló, o sobrinho dele. Ló, só pelas escolhas dele, pelas escolhas que ele fez na vida, ele já estaria condenado. Só que Abraão, ele vai entrar em intercessão pelo sobrinho. Você sabia que Deus está esperando você interceder pela tua casa, pela tua família? Você sabia que você pode livrar os teus filhos, teu cônjuge, a sua família? Você pode livrar de laços de morte, de condenação eterna, somente por você se colocar na brecha e interceder por eles? Segunda lição dentro dessa: Deus restaura. Assim como intercessão restaura, Deus restaura. Deus não tem lata de lixo. Deus não joga as pessoas fora. Deus é um Deus de recomeços. E Deus vai dar mais uma chance para Miriam. Ele vai restaurar a pele dela, ele vai restaurar a vida dela. E certamente o Senhor deve ter restaurado o relacionamento dela para com o irmão Moisés. Provavelmente ali o Senhor deve ter feito uma libertação da inveja que ela sentia do chamado do irmão, para que ela olhasse para o chamado dela. Você sabia que Deus tem um chamado específico com você e você não precisa invejar o chamado das outras pessoas? Então saiba a importância da intercessão, que restaura pessoas, que livra pessoas do jugo eterno, e também da restauração de Deus, que é um Deus de recomeços, de novas chances. Recebe hoje na tua vida a misericórdia do Senhor. Lição número 12 sobre Miriam: faça a sua história deixar uma marca. Miriam é a única mulher personagem bíblica que nós vamos ver o Senhor acompanhando a trajetória dela, desde ela criança até ela vir a falecer ali bem velhinha. Deus vai acompanhar a trajetória de Miriam. Uma história de garra, uma história de esperança, uma história de perseverança. Ué, missionária, mas você não falou da sedição de Miriam e Arão nos vídeos anteriores? Sim, para que você saiba que ela era humana, assim como eu, como você. Ela também tinha falhas, ela também tinha defeitos. Bom, e graças a Deus pela misericórdia dele infinita, que não olha somente para os nossos defeitos, mas que exerce graça e misericórdia sobre nós. O dia que você estiver assistindo esse vídeo, o dia que eu gravei esse vídeo, faz 2 dias que morreu uma amiga minha, uma pastora muito querida. E essa pastora, ela aceitou ali Jesus, ela era adolescente, tinha seus 16, 17 anos, e ela serviu ao Senhor com integridade. Ela serviu o Senhor até a última hora. No domingo ela estava ministrando a palavra santa do Senhor e na segunda-feira ela veio a falecer. Ela padecia de algumas enfermidades muito graves, uma moça jovem. Há 1 mês atrás ela fez 50 anos e ela veio a falecer. E o velório dela cheio de pessoas. Ela deixou marca, ela deixou legado, ela deixou história, ela deixou perseverança, ela deixou aprendizado, assim como Miriam, mesmo com defeitos, mesmo com falhas, mesmo escorregando aqui, escorregando ali, mas tentando caminhar com Cristo. Será que você tem tentado caminhar com Cristo? Será que você tem deixado um legado? Ou será que você tem sido egoísta, pensando, não, olha, se eu estiver bem e a minha casa estiver bem, eu não estou nem me importando com os outros. Essa não é Miriam. Miriam, ela não apenas deixa um legado, mas enquanto ela está viva, as mulheres seguem ela. Ela exerce liderança com excelência. Prova disso é que quando eles vão cruzar o Mar Vermelho, ela vai sair lá tocando os tamborins, os pandeiros, e todas as mulheres seguem ela. Você acha mesmo que se ela fosse uma má líder, as pessoas iam segui-la? Bem, Miriam, ela deixou marcas.
Em contraponto com o rei Jorão, pai de Jeoseba, a Bíblia fala que quando ele morre, ele vai sem deixar de si saudades, porque não tinha ninguém nem para carregar o caixão dele de tão ruim que ele foi. Miriam não. Miriam, o povo pranteou quando ela se foi. O povo sabia que estava indo uma grande mulher de Deus, assim como essa minha amiga que partiu. Foi uma grande mulher de Deus, está indo embora, está voltando para casa, está voltando para os braços do Pai. Mas deixou uma história, deixou um aprendizado que eu preciso absorver e você também precisa absorver.